Olá, queridos, graça e paz do Senhor Jesus, bom dia. Eu quero compartilhar uma palavra do Senhor ao seu coração nessa manhã. Lá no livro dos Salmos, no capítulo de número 1, do versículo 1 até o 6, a palavra do Senhor diz assim: que bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, o homem que não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes, o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei ele medita de dia e de noite. Esse homem será como uma árvore plantada junto à corrente de águas, que no devido tempo dá o seu fruto, e cuja a folhagem não murcha, e tudo quanto ele faz será bem-sucedido ou prosperará. Os ímpios não são assim. São, porém, como a palha que o vento dispersa. Por isso, os perversos, eles não prevalecerão no juízo, nem os pecadores na congregação do justo. Pois o Senhor, Ele conhece o caminho do justo, mas o caminho dos ímpios perecerá. Lá na Nova Versão Internacional, ele diz assim: pois o Senhor aprova o caminho do justo, mas o caminho dos ímpios leva à destruição. Esse último versículo, o versículo 6 que lemos, é a chave para nós compreendermos todo o capítulo de número 1 dos Salmos. É a chave para compreendermos o caminho do justo e o caminho do ímpio. Nesses salmos, nós vemos o contraste que há entre o caminho do justo e o caminho do ímpio. O caminho do justo é o caminho daquele homem, daquela mulher que foi resgatada por Deus. Daquele homem, daquela mulher que foi justificado por Deus, que vive de acordo com a vontade de Deus, do Senhor, que vive o que é certo para Deus, o que é certo para o Senhor, aquilo que agrada o coração de Deus. A sua conduta é uma conduta que agrada o coração de Deus. O ímpio, o caminho do ímpio, é aquele caminho que anda ao contrário desse caminho. O ímpio e o justo, eles são diferentes. O caminho do justo e o caminho do ímpio são bem diferentes, são totalmente diferentes. Diferentes a respeito daquilo que eles fazem, daquilo que eles falam, da conduta deles, daquilo que eles pensam e como eles caminham, e também a quem eles pertencem. O justo, ele consegue discernir o seu caminho. Sabe por quê? Porque ele tem a palavra do Senhor, a palavra de Deus, que é a bússola para o seu caminhar, é a lâmpada para os seus pés, é a luz para os seus caminhos. Então o salmista declara que feliz, bem-aventurado, muito feliz é o homem que não anda no conselho dos ímpios, que não se detém no caminho dos pecadores e nem se assenta na roda dos escarnecedores. Muito feliz é esse homem, porque esse homem, ele tem a palavra para discernir, é o conselho, é a bússola, é o fundamento para a sua vida. É aquilo que o guia na sua caminhada, aquilo que o faz discernir se o seu caminhar está agradando a Deus ou não. E ele diz no versículo 2, o prazer desse homem está na lei do Senhor, está na sua lei ele medita de dia e de noite. A maior alegria desse homem, desse justo, a maior alegria dele é estar na palavra de Deus. A maior alegria dele não está nas coisas, a maior alegria não está nos bens que ele adquire, a maior alegria dele não está nas coisas supérfluas. A maior alegria dele está em meditar na palavra de Deus, está em ler a palavra de Deus, está em
ruminar nessa palavra ao ponto dela transformar a sua vida, ela ser a bússola para a sua caminhada. Ele tem prazer em ler, ele ama meditar na palavra de Deus. O salmista continua dizendo: esse justo será como uma árvore plantada junto à corrente de águas e que no devido tempo dá o seu fruto. É como uma árvore plantada junto ao ribeiro que tem uma corrente de água, ou seja, o caminho do justo sempre será sustentado por Deus, sempre será suprido pela palavra de Deus, sempre será visitado pela presença e pelo poder de Deus. O caminho do justo sempre terá o socorro bem presente do Deus que ele serve. O caminho do justo, ele está plantado junto a essa corrente de água e no devido tempo, no tempo certo, dará o seu fruto. Na estação certa, ele vai dar o seu fruto. E o fruto vai permanecer de uma forma sobrenatural. Mas sabe o que é lindo? Fala cujas folhagens não murcham. E tudo quanto ele faz será bem sucedido, vai prosperar. Ainda que não entendemos, ainda que não compreendemos o processo, Deus ele está liberando essa palavra dessa manhã. O Senhor é o teu socorro bem presente, o Senhor é a tua provisão. Fique plantado junto às correntes das águas, junto ao ribeiro, plantado na palavra, firmado na palavra. Aí o salmista continua dizendo: os ímpios não são assim. Os ímpios, eles vivem ao contrário de tudo isso. São, porém, como uma palha que o vento dispersa. Uma palha seca. Uma palha seca que no soprar do vento, eles se dispersam. Por isso, no versículo 5 fala: os perversos não prevalecerão no juízo, nem os pecadores na congregação do justo. Pois o Senhor, ele conhece, ele aprova o caminho do justo, mas o caminho do ímpio perecerá. A nossa caminhada com Deus, a nossa caminhada tem sido aprovada por Deus. O Senhor, ele tem aprovado a minha e a tua caminhada? Essa é a pergunta que o Espírito Santo faz para mim e para você nessa manhã. O que Deus aprova, pastor? Deus aprova a minha caminhada quando a minha vida está firmada em Cristo, o autor e consumador da minha fé. Deus aprova a minha caminhada quando eu decido não ouvir os conselhos do ímpio, quando eu decido não se deter no caminho do pecado. Eu não sou preso nas armadilhas de Satanás que tentam me fazer pecar. O que agrada a Deus, o que aprova no caminho do Senhor é quando eu não me assento numa roda de escarnecedor e começo a murmurar, a reclamar, a maldizer como eles fazem. Mas quando o meu caminho está firmado nele, quando a minha vida está nele, o prazer da minha vida está em viver na sua palavra, em ler a sua palavra, em meditar na sua palavra, em se alimentar da sua palavra. Então Deus está nos aprovando na caminhada, porque quando essa palavra ela entra no meu coração, não tem como. Quando eu tenho um encontro profundo com Deus e com essa palavra, é consequencial. As atitudes mudam, a maneira de falar muda, a conduta muda, a maneira de pensar muda. Deus muda completamente toda a nossa vida. Sabe, às vezes pessoas estão vivendo dentro da igreja, mas não mudaram as suas condutas, não mudaram os seus comportamentos. E o segredo está no se alimentar da palavra ou não.
no comer da palavra ou não. Uma vida muito além, sabe, queridos, de somente estar numa congregação ouvindo a palavra, mas uma decisão de viver aquilo que Deus quer que nós vivamos, de fazer aquilo que Deus quer que nós façamos, de falar aquilo que Deus quer que nós falamos, viver exatamente a vida de Deus, a vida que o Senhor preparou em nós. A nossa fé, ela precisa estar firmada em Cristo. Ele é o nosso firme fundamento. Ele é a nossa bússola que nos faz caminhar para uma vida de vitória. A minha oração nessa manhã é que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guarde, que o Senhor continue falando ao seu coração através da meditação desse devocional. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti, tenha misericórdia de ti e te conceda a graça. Que o Senhor volte para ti o seu rosto e te dê muita paz. Deus abençoe, meu irmão, minha irmã, no nome precioso e bendito de Jesus.